episódio de hoje tem blockchain nos videogames, na saúde e no aluguel imobiliário. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo, e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Primeira nota de hoje, eu comento aqui um artigo sobre o blockchain aplicado aos videogames. Não necessariamente blockchain games, mas como o blockchain tem mobilizado a economia dentro desses jogos. E um bom indicador de que isso é uma realidade em andamento é o volume de investimentos, né? A D-Market, que é uma empresa de tecnologia aplicada aos games, especialmente a aplicação de desenvolvimento de economias digitais dentro dos videogames, recebeu um aporte de 6,5 milhões de dólares nesse round. E esse é um round que dá seguimento a um round de 19 milhões de dólares em 2017, ou seja, já é uma empresa bastante consolidada, com um capital bastante alto e tem trabalhado no desenvolvimento desse mercado, desses ambientes econômicos baseados em blockchain. O que eu acho muito interessante desse cenário, óbvio, isso é um indicador sólido de que esse é um mercado que está em andamento, mas ele vem a reboque de um mercado de games, né, os esports. Para quem acompanha, para quem é gamer e acompanha, sabe muito bem que isso já é um mercado bastante consolidado, com grandes investimentos, com grandes premiações, com jogos realmente mobilizando milhares, centenas de milhares de telespectadores ou espectadores, web espectadores ao redor do mundo, né? E tem sido uma das indústrias em franco crescimento no momento em que a gente tem baixa mobilidade, né? Isolamento social e coisas do tipo que comprometem a habilidade das pessoas de fazer outras atividades competitivas, né? Então, muito interessante. O artigo propõe que os jogos, né, baseados ou habilitados por blockchain devem impulsionar as chamadas economias virtuais, baseados muito na habilidade que o blockchain tem de identificar um ativo único. Então, a comunidade gamer tem essa questão do colecionável muito forte, né? Artefatos colecionáveis únicos, que são emblemáticos de um determinado personagem, um determinado nível que a pessoa alcança, né, dentro dos jogos. Isso tem um apelo muito grande do ponto de vista de valor nessas comunidades. Tanto que existem formatos de jogos baseados completamente em questões colecionáveis. Quem começou a jogar Magic the Gathering ou o próprio jogo do Pokémon em cartas, Yu Yu Hakusho e outras variantes dessa modalidade, né, o Trading Card Game. A palavra forte aí é o Trading Card. O jogo é uma mecânica interessante, são vários modelos diferentes de mecânica, mas a grande sacada aí são as cartas colecionáveis. Essas cartas colecionáveis no mundo digital, sem o blockchain, podem ser copiadas e coladas múltiplas vezes, que é o tal do fenômeno do gasto duplo. Mas quando você tem um ambiente digital onde os ativos digitais são únicos, e aí a gente pode até discorrer aqui um pouquinho sobre os tokens não fungíveis, ou os tokens que são individualizados, né, e reconhecidamente individualizados, esses podem crescer em valor com o tempo. Isso é uma carta bastante desejada, com habilidades dentro do jogo interessantes, relevantes e que fazem parte de uma estratégia, etc. Elas passam a ter um valor muito maior dentro dessa comunidade. Isso gera potencial de novas receitas, gera mercado secundário, são variações sobre este tema que, com o blockchain, passam a ter no ambiente virtual dos jogos uma capacidade de crescimento muito grande,
não só em termos de usabilidade, mas em termos de valor econômico, né? Então é interessante acompanhar isso. Eu acho que é um movimento não só circunstancial, mas já era um crescimento cultural nesse sentido. Existem investimentos vários aí sendo feitos inclusive por Microsoft, e Ernst Young, etc., e que nesse momento se refletem muito bem nas limitações, né, que a gente tem em relação ao isolamento social e, obviamente, com esse volume de dinheiro sendo investido nas empresas que estão desenvolvendo as tecnologias que fazem esse mercado possível, a gente provavelmente vai ver isso se consolidando cada vez mais do ponto de vista de uso e ao longo do tempo a formação de grandes grupos econômicos ou até mesmo concorrentes, né, em relação ao blockchain que se utiliza para cada família de jogos, né? Então, muito interessante, vamos ficar de olho porque isso é um potencial grande de indústria. A gente no começo dessa pandemia já tinha comentado aqui no podcast uma variante de solução usando blockchain para várias questões ao redor da pandemia, do coronavírus, como o blockchain estava sendo aplicado para esta fronteira, né? E hoje eu trago para vocês aqui um artigo que lista alguns casos de uso para a área de saúde de maneira mais ampla. São casos que estão sendo acelerados sim em função da pandemia, mas não necessariamente estão ligados ao trabalho de linha de frente ou de cadeia de suprimento do coronavírus. Tá? Então eu vou comentar aqui com vocês alguns casos e eu acho muito interessante que a gente possa usar uma oportunidade tão desgraçada, né, que é uma pandemia e a maneira como ela está atacando as pessoas e como os países têm reagido a isso, para realmente fazer uma reflexão de quais são as derivadas, né, das soluções que a gente encontrou para resolver problemas que a pandemia causou na vida regular da gente quando a gente retornar para o que quer que seja o famoso e já laudado novo normal, né? O primeiro caso que o artigo propõe é a eliminação de vazamentos na confidencialidade entre médico e paciente. Obviamente, pensando num modelo de negócio onde o usuário habilita ou desabilita o uso daquela informação pelo seu provedor de saúde, isso realmente, o blockchain tem essa capacidade e pode muito bem ser utilizado para garantir ou revogar acesso a determinadas informações de um prontuário médico de um paciente. Discussão recorrente aqui também, a ética disso, uma vez que alguém teve acesso àquela informação, uma vez que o acesso tenha sido revogado, aquela pessoa profissional, ela continua tendo acesso àquilo. Essa informação já foi compartilhada. Então, é importante pensar não só no arcabouço tecnológico, mas no arcabouço técnico para esse tipo de solução, né? A segunda proposição aqui é a prevenção de erros médicos, né? Uma vez que o blockchain ele é imutável, a informação é auditável e ela não pode ser alterada, é muito importante que ao acessar o histórico médico, o prontuário médico do paciente, né, garantido pelo paciente, o médico tenha as informações exatas do que aconteceu para que aquele histórico não leve a um erro médico no tratamento presente, ou seja, que não se ignore fatores pré-existentes para um tratamento mais assertivo, prevenindo assim o erro médico baseado na ausência de informações. Obviamente, de novo, são questões mais do que técnicas culturais. Então, se toda a história anterior ela foi precisamente colocada pelos médicos, né, que atenderam aquele paciente no passado, então essa informação ela passa a ser válida, viável, verdadeira. Então esse é um atributo da ética médica que tem que ser trazida para dentro do blockchain. O terceiro ponto aqui é a melhoria das pesquisas em medicina, né? Pesquisas científicas para melhoria
das pesquisas da medicina. O grande problema aqui é a questão do compartilhamento de dados, né? Então, as pesquisas são feitas em clusters, em silos, e compartilhar esses dados para que a velocidade da pesquisa seja maior, mas que o compartilhamento seja literalmente apenas para aqueles núcleos que são acessíveis, né, ou que fazem sentido ter acesso àquela informação, hoje é bastante complicado porque não existe esse tipo de mecanismo estruturado. Se a gente for parar para pensar neste exato momento, existem pelo menos uma dezena ou 2 dezenas de grupos pesquisando vacinas de jeitos diferentes para tratar a Covid-19. Se a gente conseguisse uma maneira de compartilhar essas informações em tempo real com quem de direito que está fazendo essas pesquisas de maneira organizada, ordenada, sabendo quem acessa, quando acrescenta aquela informação nessa base de informação, a gente teria talvez uma velocidade muito maior em chegar a resultados dessa vacina, dessa pesquisa de vacina, ou até realmente eliminar vacinas que a gente conseguiria rapidamente identificar que não tem chance de progredir para um medicamento estruturado para ser utilizado em ampla escala. Então, essa é uma outra habilidade aqui indicada pelo artigo. O próximo é como o blockchain pode gerenciar e prevenir pandemias futuras. Então, isso aqui já é um projeto em andamento, onde, além, né, de toda essa questão do supply chain, das pandemias, né, onde está sobrando estoque de máscara, de remédio, de médico, de enfermeiras, enfermeiros, como é que isso tem sido gerenciado? Isso já está em andamento, mas obviamente como é que a gente lida com informações falsas num ambiente em que existe posicionamentos político-ideológicos que impactam a habilidade real do mundo lidar com uma doença real, né? Então, eu acho que isso aqui fala um pouco com aquele episódio que a gente fez sobre fake news, blockchain e fake news, mas é interessante ver que isso tem sido também discutido dentro do ambiente da saúde, né? Também reduzir custo. Então, um outro indicativo aqui é a habilidade do blockchain carregar informações suficientes a partir da tokenização das informações disponíveis da cadeia de suprimento de remédios, né, de medicamentos, e também na questão de aplicação desses medicamentos, né? Então, se você juntar a disponibilidade dessas informações na cadeia de suprimento estendida, mais as tomadas de decisão na ponta, quando o médico ou o enfermeiro vão aplicar o medicamento no paciente, você reduz não só toda a questão do custo de estoque, mas também a questão da tomada de decisão, né? Reduzir os tempos e reduzir esses movimentos através da informação que está mais disponível em tempo real para toda a indústria, né? Desde, né, do fabricante, né, as transportadoras, distribuidoras, os estoques dos hospitais e o próprio profissional de saúde na ponta. Interessante demais ver esse tipo de estudo derivado. Eu acho que esse é o tipo de impacto que a gente precisa buscar quando a gente discute o benefício do blockchain para indivíduos. É hora de fazer isso. A última nota de hoje é uma nota super interessante sobre o mercado imobiliário japonês, em que a Sekisui House anunciou o lançamento de uma solução baseada em blockchain, que é parte do consórcio NextChain, que inclui a empresa Hitachi, cujo objetivo é ter uma solução fim a fim para quem vai alugar imóveis no Japão, né? Eles usam o conceito de Smart Lock, que é uma tecnologia que liga através do blockchain. Você tem um dispositivo no seu celular que permite você entrar no imóvel, mesmo você não sendo o locador,
para fazer a visita do imóvel prévio sem ter um agente, né, sem ter um corretor imobiliário junto contigo. Também permite que prestadores de serviço sejam habilitados a entrar no imóvel quando o morador não tiver, então você pode gerenciar esse nível de acesso através desse dispositivo. Tudo isso fica registrado e automatizado no blockchain. Mas além disso, eles estão utilizando o blockchain não só para automatizar esses acessos, mas também para consolidar serviços. Então, quando a gente muda de casa, tem que refazer cadastro de luz, água, mudar endereço de telefone, TV a cabo. Então, isso tudo eles estão consolidando através de um portal único e integrando com os diferentes provedores de serviço através de uma rede blockchain. Então, você tem não só a identidade digital, né, dos indivíduos que estão operando essa rede, mas você também tem os acessos e a mobilidade, né, a portabilidade dos serviços que estão sendo providos para aquele indivíduo nos endereços onde esse indivíduo se movimenta. Interessante ver também que num mercado como o do Japão, em que imóvel é caro, né, a oferta é pequena e os imóveis são caros, então a gente está falando aí de ativos de alto valor, né? Então, como é que você gerencia ativos imobiliários de alto valor com as questões logísticas, as questões de avaliação do imóvel pelo locador, as questões de prestação de serviço e também os serviços, né, os utilities, como um serviço integrado que fazem com que a experiência, né, de compra, né, de aluguel, na verdade, seja mais simples e transparente para o usuário e, obviamente, segura para quem aluga, né, para o proprietário que aluga e para o locador que vai visitar e depois se movimenta e vai ter os seus serviços praticamente religados imediatamente. Parece bastante interessante e pode ter desdobramentos ainda de associação, né, dos tokens com o potencial de uso, né? Então, aumentar a mobilidade das pessoas, ficar um tempo num bairro, mudar de bairro, de repente você mudou de trabalho, quer mudar de bairro e ter essa mobilidade muito mais facilitada com uma solução assim. Interessante. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.